Feche os olhos por um segundo. Agora, se imagine com 70 anos de idade. Como é a sua vida? Você está viajando pelo mundo, tranquilo, aproveitando o tempo com sua família, sem nenhuma preocupação financeira? Ou você está trabalhando? Cansado, preocupado com as contas, talvez dependendo da ajuda de outras pessoas para viver com o mínimo de dignidade. Qual dessas duas realidades te causa mais arrepios? Eu sei, é a segunda. Essa é a imagem do pesadelo silencioso que assombra a mente de 99% dos brasileiros. A incerteza do amanhã. A gente passa a vida inteira trabalhando, correndo atrás, pagando boletos. E a pergunta que fica no fundo da nossa mente, aquela que a gente empurra para debaixo do tapete é: será que um dia eu vou poder parar? Será que o que eu estou fazendo hoje vai ser o suficiente? Nós vivemos na esperança. Na esperança de que o governo vai nos amparar, na esperança de que nossos filhos poderão nos ajudar, na esperança de que um milagre aconteça. Mas esperança, meu amigo, não é uma estratégia. Esperança não paga as contas de um futuro que, acredite, vai chegar muito mais rápido do que você imagina. E se eu te dissesse que existe um número, um único número, uma porcentagem, um código que, se seguido com disciplina, pode praticamente garantir que o seu futuro seja o da primeira imagem, o da tranquilidade e não o do pesadelo? E se eu te dissesse que esse código é o mínimo que você precisa fazer para comprar a sua liberdade? Esse número é 15%. Eu sei o que você está se perguntando agora. 15%? De onde veio esse número? Por que não 10? Por que não 20? Isso funciona para mim que ganho pouco? Funciona para mim que já passei dos 40? Essa desconfiança é natural. Parece simples demais para resolver um problema tão complexo, não é mesmo? E é exatamente por isso que eu tô aqui. Neste vídeo, eu não vou apenas te dizer para investir 15% do que você ganha. Eu vou te provar, com lógica e matemática, por que esse número é o passaporte para sua aposentadoria. Eu vou te mostrar como essa regra simples pode construir uma máquina de renda passiva capaz de substituir o seu salário para sempre. Fique comigo, porque a paz do seu eu de 70 anos depende do que você vai entender nos próximos minutos. Primeiro, vamos desmistificar essa regra. Os 15% não são um número mágico tirado da cartola. Ele é o resultado de décadas de estudos sobre o comportamento dos mercados financeiros, a duração média da vida profissional de uma pessoa, cerca de 40 a 45 anos, e o poder da oitava maravilha do mundo, os juros compostos. É o ponto de equilíbrio, o sweet spot. Pensa assim, menos do que isso e você corre um risco gigantesco da sua bola de neve de patrimônio não crescer o suficiente para se sustentar. Você até vai juntar algum dinheiro, mas a inflação, aquele ladrão silencioso que eu sempre menciono, provavelmente vai corroer seus ganhos. Você vai chegar aos 65 anos com um dinheiro que vale muito menos do que vale hoje. Mais do que isso, ótimo, se você consegue investir 20, 25%, você está basicamente comprando um atalho. Você vai chegar ao seu destino, a independência financeira, muito mais rápido. Mas 15%, os 15% são o mínimo necessário. É a velocidade de cruzeiro que te garante chegar ao destino, sem precisar fazer sacrifícios absurdos no seu presente. A pergunta que a sua mente está fazendo agora é: ok, entendi a lógica, mas 15% do que exatamente? Do meu salário bruto? Do líquido? E como eu faço isso na prática? É aqui que entra a primeira virada de chave, a primeira regra dentro da regra. Os 15% devem ser calculados sobre tudo que entra na sua conta. Seu salário, um bônus, um trabalho extra. Se entraram R$4.000 no mês, são R$600. Se entraram 5.000, são 750. Simples assim. E a forma de fazer isso é a mais importante. A maioria das pessoas faz o seguinte: recebe o salário, paga todas as contas, gasta com lazer e, se sobrar alguma coisa, ela investe. Esse é o caminho para o fracasso. A regra de ouro, o que separa os futuros aposentados tranquilos do resto, é o princípio de pagar-se primeiro. Isso significa que, no momento em que o seu salário cai na conta, antes de pagar a luz, a água, o aluguel, o cartão de crédito, a primeira transferência que você faz é a dos seus 15% para sua conta de investimentos. Esse dinheiro não é uma sobra, ele é o boleto mais importante do mês. É a conta que você paga para o seu eu do futuro. Ao fazer isso, você está dizendo para o seu cérebro que a sua liberdade é a prioridade número 1. O resto das suas despesas terá que se adaptar ao que sobrou, e não o contrário. Certo, eu me pago primeiro. Mas eu coloco esse dinheiro onde? Na poupança? Não. Lembre-se, a poupança é o parquinho do ladrão. Esses 15% são sementes, e sementes precisam ser plantadas em solo fértil para crescer e se transformar em árvores que dão frutos. Esse solo fértil são os investimentos de longo prazo, capazes de gerar o efeito bola de neve. Ações de empresas sólidas, fundos imobiliários que te pagam aluguéis mensais, títulos do tesouro que rendem acima da inflação. O veículo exato podemos discutir em outro vídeo, mas o conceito é um só. O dinheiro precisa trabalhar e se multiplicar. Agora, eu sei que existe uma dúvida que está martelando a cabeça de muitos de vocês, principalmente se você não tem mais 20, 30 anos. Tudo isso é muito bonito para quem está começando agora. Mas e eu?
Eu já tenho 40, 45, 50 anos. Eu não tenho 40 anos pela frente. A regra dos 15% ainda se aplica a mim ou o meu barco já partiu? Essa é a pergunta mais importante que poderíamos fazer. E eu preciso ser brutalmente honesto com você. Não, o seu barco não partiu. Mas ele está atrasado e você vai precisar de um motor mais potente para alcançar os outros. Para quem começou mais tarde, os 15% podem não ser o suficiente para garantir uma aposentadoria tranquila aos 65 anos. É a dura verdade da matemática. O tempo é o ingrediente mais precioso, e se você tem menos tempo, precisa compensar com mais fermento. Mas isso não é motivo para desespero, é motivo para estratégia. Para quem está nessa situação, existem os aceleradores de patrimônio. São estratégias e ajustes de mentalidade que podem encurtar décadas de investimento em apenas alguns anos. É um mapa de aceleração. E o primeiro passo desse mapa, a mudança mais poderosa que uma pessoa com mais de 40 anos pode fazer na sua vida financeira, não tem a ver com escolher o investimento certo ou cortar mais gastos. Tem a ver com a sua principal fonte de renda. O que você precisa fazer é transformar a sua fonte de renda em um motor mais potente. Deixa eu me explicar. Para quem tem 20 ou 30 anos, um salário convencional, crescendo de forma linear, com promoções e pequenos aumentos anuais, pode ser o suficiente para alimentar a regra dos 15% e deixar o tempo fazer a mágica. Mas para quem tem 45, 50 anos, confiar apenas nesse crescimento lento é como tentar cruzar o oceano num barco a remo. Você até pode chegar lá, mas vai ser uma jornada exaustiva e talvez você não chegue a tempo de aproveitar a praia. O que você precisa é instalar um motor de popa nesse barco. O seu salário é uma renda linear. Você troca o seu tempo por dinheiro. Há um limite de horas no seu dia. Logo, há um limite para o quanto você pode ganhar. O acelerador, o motor que você precisa, é criar uma fonte de renda escalável. Uma fonte de renda que não dependa diretamente das horas que você trabalha. Uma fonte que possa crescer de forma exponencial, assim como os seus investimentos. Como assim? Você deve estar se perguntando. Você está me dizendo para abrir uma empresa. Eu não sou empreendedor, não tenho uma ideia genial, não tenho capital para isso. Esqueça a imagem do mega empresário do Vale do Silício. Isso é para uma minoria. Eu estou falando de algo muito mais acessível e poderoso, que usa o ativo mais valioso que você, que tem mais experiência, possui: o seu conhecimento. Pense em toda a sua carreira. Décadas de experiência em uma área específica. Contabilidade, vendas, mecânica, direito, design, não importa. Esse conhecimento é um ativo que está preso dentro de você. O primeiro acelerador é transformar esse conhecimento em um produto ou serviço escalável. Um contador pode criar um curso online para pequenos empresários. Um vendedor pode oferecer mentorias. Um mecânico pode criar um canal no YouTube com dicas que geram receita de anúncios e patrocínios. A beleza disso, enquanto o seu trabalho das 9 às 18 paga suas contas e os seus 15% sagrados, toda a renda extra gerada por esse motor adicional é direcionada para um único propósito: acelerar a sua independência financeira. Em vez de investir 15%, você de repente passa a investir 25%, 35%, talvez 45% da sua renda total. A sua bola de neve, que antes era pequena, de repente recebe uma avalanche de nova neve, fazendo-a crescer numa velocidade que você jamais imaginou ser possível. A sua data de aposentadoria, que parecia estar a 20 anos de distância, pode ser encurtada para 10, 8, talvez 5 anos. Essa é a estratégia, essa é a virada de jogo. É a combinação da consistência dos 15% do seu trabalho principal com a potência de uma renda extra escalável. Eu sei que agora a sua mente está fervilhando de dúvidas e principalmente de objeções. Isso parece muito trabalho, eu já estou cansado. Eu não saberia por onde começar, e se ninguém quiser comprar meu curso ou meu serviço, tenho medo de falhar. Esse medo é o guardião do portão que te separa da sua liberdade acelerada. E o que eu posso te dizer é que o método para começar não envolve pedir demissão ou investir rios de dinheiro. Pelo contrário, existe uma forma de testar sua ideia, de criar seu primeiro produto de caixa rápido, com risco quase zero, para validar se existe demanda real por aquilo que você tem a oferecer. É um processo, um passo a passo, para transformar seu conhecimento em seus primeiros R$1.000, R$2.000, R$5.000 de renda escalável. E o primeiro passo desse processo, o mais importante e o mais contra-intuitivo de todos, não é criar um produto ou um serviço. Não é nem mesmo criar um perfil em rede social. O primeiro e mais crucial passo é encontrar o seu primeiro cliente antes de ter um produto para vender. Leia de novo, porque essa frase quebra 99% das regras que te ensinaram sobre negócios. A maioria das pessoas faz o exato oposto. Elas passam 6 meses, 1 ano, às vezes mais, trancadas em uma sala criando o produto perfeito. Gravam um curso, escrevem um e-book, desenvolvem um sistema. Gastam tempo, energia e muitas vezes dinheiro. E só depois de tudo pronto, elas vão pro mercado e gritam: "Olha o que eu fiz! Alguém quer comprar?" E na maioria das vezes, a resposta que elas ouvem é o som do silêncio. O fracasso não acontece porque o produto era ruim, mas porque ele era a solução para um problema que ninguém estava disposto a pagar para resolver. O acelerador de patrimônio não começa com uma ideia genial, começa com uma dor real. Seu primeiro passo não é criar, é investigar, é se tornar um detetive de problemas.
Pense no seu conhecimento. Agora pense. Quem são as pessoas que mais se beneficiariam desse conhecimento? Seja específico. Não pessoas, não empresas, mas talvez advogados recém-formados que não sabem como conseguir os primeiros clientes. Ou mães de primeira viagem que lutam para organizar a rotina do sono do bebê. Uma vez que você sabe o quem, sua missão é encontrar onde eles se reúnem. Grupos de Facebook, fóruns, sessões de comentários em canais do YouTube. E você vai entrar nesses lugares não como um vendedor, mas como um ouvinte. Qual é a pergunta que mais se repete? Qual é a reclamação, a frustração que aparece o tempo todo? Você está garimpando ouro. Você está buscando a dor. Quando você encontrar essa dor recorrente, você não vai criar um curso. Você vai fazer algo muito mais simples e poderoso. Você vai abordar uma ou duas dessas pessoas e oferecer uma solução manual, 1 a 1. Eu vi que você está com dificuldade X. Essa é a minha área de especialidade. Que tal fazermos uma chamada de 1 hora, onde eu te mostro o meu método para resolver exatamente isso, por um valor simbólico? É isso. Esse é o teste. Se as pessoas pagam para ter a sua ajuda individual, para ter o seu tempo e o seu conhecimento focado no problema delas, você não tem mais uma ideia. Você tem um negócio validado. Você provou que a dor é real e que as pessoas estão dispostas a investir para curá-la. Só depois de ter 2, 3, 5 clientes pagantes no modelo 1 a 1, você terá a certeza e o conteúdo necessário para empacotar esse conhecimento num formato escalável, como um curso online, sabendo que já existe uma demanda real por ele. Você elimina o risco. Você constrói o avião enquanto ele já está taxiando na pista, com os passageiros a bordo. Essa é a forma mais inteligente e segura de criar o motor que vai acelerar sua jornada para a liberdade. Percebe como tudo se conecta? A jornada para uma aposentadoria tranquila não é um ato de esperança, é um plano de engenharia. A base de tudo, a fundação inegociável, é a regra dos 15%. É o que garante que, não importa o que aconteça, seu futuro está sendo construído de forma sólida e constante. E para aqueles que precisam ou desejam acelerar, que querem comprar de volta o seu tempo e encurtar a jornada, o motor turbo é a criação de uma fonte de renda escalável nascida do conhecimento que você já possui. Não é sobre escolher um ou outro, é sobre a sinergia poderosa dos dois. É sobre construir um castelo com a disciplina de um soldado e a visão de um general. Aqui é o Alex Alves, do canal Manual do Conhecimento. E minha missão aqui é te entregar o manual, o passo a passo, para que você possa construir a vida que você merece, com estratégia e clareza. Agora, eu quero saber de você. Qual a sua maior dificuldade hoje? É começar a disciplina de investir os 15% ou é o desafio de pensar em como transformar seu conhecimento em uma nova fonte de renda? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Eu leio e respondo o máximo de consigo, pois o seu feedback é o que guia o nosso próximo conteúdo. Se este manual te deu um plano de ação, a forma mais poderosa de apoiar o nosso trabalho é deixando o seu like, para que o YouTube leve essa mensagem a mais pessoas. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos manuais que preparamos para você. Lembre-se, o conhecimento é o manual, a ação é o resultado. Um forte abraço e até a próxima!